E eu acho que talvez um receio de alguns advogados em ir para essa área, né, de trabalhar com defesas, de execuções e tudo mais, eu vou cobrar só pelo êxito e se o cliente tiver que pagar mesmo, né? Ou então, eu vou cobrar só pelo êxito e o processo vai demorar anos, porque a gente sabe que muitas vezes o trabalho de execução é gerir passivo, né? O trabalho de execução é atrasar, o trabalho de execução é não chegar ao final, né? Então, eu acho que talvez seja a preocupação de muita gente. Eu vou para essa área, mas como é que eu vou ganhar em cima, né? Como é que eu vou fixar meus honorários? Isso Se o se sujeito não relaciona. tem nem condições de pagar a execução, vai me pagar como, né? Também. Mas vejam que às vezes as execuções são de valores, inclusive como são processos antigos, a Luísa aqui está confirmando tudo isso, ó, execução na justiça estadual, são tudo um monte prescrito, processo antigo, mofado, né? No caso dos processos físicos que estão lá, etc. E quando o sujeito tem um débito tributário, vocês não imaginam. Você sabe como que é débito com banco, né? Se tem uma dívida com banco, vem aqueles juros, né? Isso que daqui a pouquinho virou 10 vezes o valor. No tributário não chega a ser tanto, mas sim, você continua tendo juros e juros e juros. Então chega num momento que aquele sujeito que tinha uma dívida e não pagou e foi deixando tal, isso vai virando uma bola de neve que ele realmente não dá conta de pagar, né? Ele não tem condições de pagar, ou ele acha injusto pagar aquilo, né? E ele deve mesmo, às vezes, então vai perder o processo. Então, muitas vezes a gente faz essa gestão de passivo. Por isso, se você não assistiu, assista o podcast sobre honorários advocatícios, que lá a gente entrou mais em detalhes a respeito desse ponto. Que quando você tem execução fiscal, você cobra o quê? Um valor para assumir essa execução fiscal, se você vai fazer um embargo, execução, alguma coisa assim, mas você cobra um valor mensal. Porque em execução fiscal, e a Luísa sabe disso, ela falou, o negócio é enrolado. Né? Toda hora é uma petiçãozinha aqui, toda hora é uma petiçãozinha ali. Então, o sujeito, o contribuinte, a empresa, né, não vai ter condições de pagar aquela execução fiscal, que é, claro, o quê? 500 mil reais. Mas ela tem condições de te pagar um salário mínimo por mês, por exemplo. Já pensou? Um salário mínimo por mês? Quanto que você tendo 5 clientes, 10 clientes, quanto é que você já não vai ter? Né? Ou por bimestre, né? Pode ser, isso é algo negociar. Mas quando a gente fala em execução fiscal, uma melhor forma de cobrar honorários, claro, a gente fixa o êxito, né? Um percentual de êxito, daquilo que eu consegui anular, daquilo que a gente conseguir derrubar por prescrição, por outras nulidades, etc., tem o êxito. Mas para além disso, é o tal do eu tenho o meu trabalho que eu vou desenvolvendo. Então, eu cobro, se eu for fazer uma embargos execução, que é uma peça minuciosa, etc., eu cobro ali o prolabore, eu cobro esses honorários iniciais. Mas eu posso, né? Eu falo assim, não, eu não tenho nem condições mesmo, não tem nada para garantir, né? O tributo é devido mesmo? Não, mas então nós vamos o quê? Mudando, tentando oferecer bens, alegando prescrição, lidando aqui com as medidas constritivas da fazenda, e aí, então, nós vamos cobrar um valor mensal, valor por bimestre, por semestre, seja lá a modo, mas o que alguns chamam de taxa de acompanhamento, né? Então, com essa taxa de acompanhamento, né? Ou seja, esses honorários de gestão do passivo. Né? Não é só acompanhar, né? Por isso que eu não gosto desse nome taxa de acompanhamento, porque você não fica só lá, estou acompanhando. Não, você vai gerir aquilo, você vai tomar as medidas apropriadas, você vai ficar sabendo antes de ser publicado, porque você acompanha ali qual foi, né, a determinação do juiz, a ordem do juiz para naquele caso concreto. E aí, com uma carteira de uns 10 clientes que você tem, olha, nem precisa ser muita coisa. Né? Se você tem esses honorários de acompanhamento mensal, já vai dar um valor substancial. Então, é uma forma interessante, né? Então, a execução fiscal tem essa questão da constância por você cobrar esses honorários
de acompanhamento mensal, por exemplo, né? Então, também é um nicho muito interessante para atuar, para se dedicar, para buscar clientes em relação a isso. E quando você tem aí o processo prescrito que você consegue derrubar, pronto, aí você tem os honorários de êxito. Se ele não tem condições de pagar à vista, você parcela esses honorários de êxito tudo no contrato, né? Tudo no contrato ali. Mas existem essas possibilidades. Então, é também um nicho bem interessante e que rende o quê? Rende honorários de retorno rápido. Porque você não vai receber só lá no êxito. Você vai, o quê? Conforme você vai atuando no processo, você vai recebendo pelo trabalho desenvolvido ali no processo. E isso também vale, mais uma outra coisa que a gente falou, vale para o grande, vale para o pequeno, né? Vale para a capital e vale para cidades do interior, em todos os locais tem execução fiscal.